Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O empresário Joesley Batista foi ouvido hoje em São Paulo na investigação sobre o uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Ele está preso desde o último domingo. Joesley Batista voltou hoje a São Paulo depois de 4 dias preso em Brasília. O empresário chegou ao aeroporto de Congonhas trazendo uma mala, uma mochila e 2 sacolas. No mesmo momento em que Joesley saía de lá, o presidente Michel Temer pousava na pista ao lado. A vinda de Joesley a São Paulo foi determinada pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que na quarta-feira decretou a prisão preventiva dele e do irmão Wesley Batista na investigação que apura se os dois tiveram lucros ilegais no mercado financeiro. A caminho da audiência, Joesley recebeu a notícia de que o Tribunal Regional Federal em São Paulo havia negado o pedido de liberdade dele e de Wesley. No despacho, a juíza Thaís Ferracini considerou que não há nos autos qualquer indicativo concreto de que Joesley, caso seja beneficiado com a liberdade provisória, não volte a delinquir. E que, por ser detentor de grande poder econômico, é possível que possa movimentar indevidamente o mercado financeiro a seu favor. Ele ainda tinha uma chance na audiência de custódia. Às 3h40 da tarde, ele chegou à justiça num carro da Polícia Federal. Perante o juiz, Joesley Batista negou que tenha usado informações privilegiadas para ganhar dinheiro no mercado financeiro antes da divulgação da delação premiada que fechou com a Procuradoria-Geral da República. O empresário disse que a negociação de ações e a compra de dólares aconteceu apenas por uma necessidade de fazer caixa e que as operações não geraram nem prejuízo e nem lucro para o grupo empresarial. Joesley Batista criticou diretamente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pediu a prisão dele e do delator Ricardo Saldi. Após nós termos feito a maior e mais efetiva colaboração, o procurador, acho que foi muito questionado, né, sobre a nossa imunidade e, por fim, resolveu pedir a quebra da nossa imunidade, né? Eu achei um ato de covardia, queria dizer, por parte dele. Depois de tudo que fizemos, depois de tudo que entregamos de prova e tudo. É a primeira vez que suspeitos pelo crime de insider trading, que é o uso de informação privilegiada no mercado financeiro, são presos no Brasil. Joesley disse que só está preso porque entregou poderosos. Esse caso do insider aí, até o presidente Temer falou isso em rede nacional, né? Isso aí eu fui mexer com os poderosos, né? Com os donos do poder, estou aqui agora. O irmão dele, Wesley Batista, também já tinha dito na audiência de custódia anteontem que tinha dúvida sobre o acordo de delação que fechou. Começo a pensar que o crime que eu cometi foi fazer um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, porque eu olho nenhuma operação, Excelência, que foi feita, foi nada diferente do que a companhia a vida inteira fez. Ontem, o Jornal Nacional mostrou que a Polícia Federal encontrou um e-mail de um funcionário da JBS dizendo que foi o Wesley quem deu a ordem para comprar o equivalente a 50 milhões de reais em ações da JBS no mercado. Wesley negou todas as acusações. Nenhuma dessas operações, Excelência, tem nenhuma atipicidade diferente do que a companhia sempre fez. Sempre fez. A argumentação não foi suficiente. O juiz manteve a prisão dos dois. O advogado dos irmãos Batista já recorreu da decisão. Ele, todos os momentos, compareceu a todos os atos de instrução, juntou os documentos que foram necessários, em nenhum momento há qualquer risco de fuga, tanto que ele se apresentou quando foi decretada a sua prisão, portanto não há motivo algum para que eles estejam presos. Joesley e Wesley Batista vão ficar na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. A Procuradoria-Geral da República não quis comentar as declarações dos dois. O presidente Temer participou de um evento hoje no Rio e não fez nenhuma menção à denúncia contra ele encaminhada pelo procurador-geral Rodrigo Janot. A ordem é manter distância da imprensa.
E o trajeto do presidente no Rio foi traçado para impedir a aproximação de jornalistas. A cerimônia de anúncio de liberação de verba para o Instituto do Cérebro foi numa sala fechada. Só médicos, ministros e políticos do Estado, como Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Michel Temer fez discurso, sem tocar no problema que o aflige, a segunda denúncia contra ele. O único a encarar perguntas foi o ministro da Saúde e seguiu a cartilha do Planalto. Aparentou indiferença sobre os efeitos da denúncia e usou a economia como álibi para defender o governo. As questões jurídicas ficam para o judiciário. Nosso negócio é governar o Brasil. Nós estamos governando plenamente e estas questões não interferirão na determinação do presidente Temer de entregar um país melhor do que recebeu ao seu sucessor. Do Rio, Temer seguiu para São Paulo e ficou boa parte do tempo em seu escritório. Tinha agenda pessoal, informaram seus assessores. O presidente fez acertos sobre as estratégias de defesa para quando a denúncia contra ele chegar à Câmara. No meio da tarde, Temer convocou Elcinho Mouco. O marqueteiro já estava a postos com equipe em São Paulo. É que havia expectativa de um pronunciamento do presidente. A proposta era Temer se inteirar dos detalhes da denúncia e então fazer um discurso. A linha do texto foi ajustada com o advogado Antônio Cláudio Maris para ser uma resposta dirigida ao procurador Janot. Temer estuda seguir os mesmos moldes da manifestação que fez na primeira denúncia, quando chamou os jornalistas para assistirem ao pronunciamento no Planalto. Com a expectativa de que a denúncia chegue à Câmara na semana que vem, o rito já está pré-estabelecido e é exatamente igual ao da primeira denúncia. O presidente da Câmara recebe a denúncia, notifica Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e segue para a CCJ. A defesa de Temer tem 10 sessões para se manifestar. Depois, a comissão tem 5 sessões para eleger relator, receber e votar um parecer. Basta maioria simples para aprovar ou rejeitar o texto, ao menos 34 votos. Seja qual for o resultado na CCJ, o parecer vai para o plenário. Para autorizar o julgamento de Temer no Supremo, são necessários, no mínimo, 342 votos. Do contrário, a denúncia fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A defesa de Michel Temer pediu que o ministro Edson Fachin devolva à Procuradoria-Geral da República para reanálise a denúncia apresentada ontem contra o presidente. O argumento é que a denúncia cita fatos anteriores ao mandato na presidência. E, pela Constituição, presidentes só podem ser processados por fatos relacionados à função. Antes de decidir, o ministro Fachin poderá pedir que a PGR se manifeste. Se o ministro enviar até domingo, o caso vai ser analisado pelo procurador Rodrigo Janot. A partir de segunda, pela nova procuradora, Raquel Dodge. No último dia de trabalho como procurador-geral, Rodrigo Janot recebeu homenagens de colegas do Ministério Público. O dia foi de confraternização e teve mais um motivo. Janot fez 61 anos hoje. Os auxiliares e a equipe da Lava Jato prepararam um vídeo de despedida. Em um encontro com servidores, ele foi muito aplaudido e se emocionou. Ganhou uma placa e um arco e flecha de uma tribo de Sergipe. Uma referência a uma frase famosa dita por Janot a jornalistas: enquanto tiver bambu, lá vai flecha. No discurso, ele agradeceu. Juntos vivemos e escrevemos um capítulo muito especial na história do país e do Ministério Público. A esperança ainda triunfa nesta casa. Valeu a pena para mim cada minuto de labuta e até de sofrimento. Ao longo de 4 anos, Janot apresentou ao todo 242 pedidos de abertura de inquérito ao Supremo e 66 denúncias, sendo 35 só na Lava Jato. 207 pessoas estão sendo investigadas no Supremo pelo maior escândalo de corrupção do país. Nesse período, o Supremo validou 159 acordos de delação premiada. E ontem, Janot rescindiu 2 deles, os dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Fachin atendeu ao pedido para que a prisão temporária dos 2 fosse convertida para preventiva, que não tem prazo para terminar, e deu 10 dias para que os 2 delatores prestem esclarecimentos.
Só depois, Fachin irá decidir se valida a anulação desses acordos. Ontem, Janot apresentou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Outros 6 políticos foram denunciados junto com Temer por organização criminosa. Os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha e 4 aliados de Temer que atualmente estão presos ou em prisão domiciliar. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e os ex-deputados Rodrigo Rocha Loures, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Na denúncia, Janot afirma que os integrantes do grupo utilizaram de suas funções para cometer infrações penais com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens no âmbito da administração pública direta e indireta e da Câmara dos Deputados. Janot diz que os denunciados arrecadavam propina em órgãos públicos como a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, além da Câmara dos Deputados. De acordo com Rodrigo Janot, o esquema permitiu que os denunciados recebessem, a título de propina, pelo menos 587 milhões de reais. O procurador pediu uma pena maior para Michel Temer por considerar que ele é o chefe do esquema criminoso desde que assumiu a presidência em maio de 2016. 2 executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi, também foram denunciados pelo crime de obstrução à justiça, porque, segundo o procurador, ajudaram Michel Temer a tentar evitar uma possível delação do doleiro Lúcio Funaro e de Eduardo Cunha, que poderia implicar o presidente. Na semana que vem, já sem Janot no cargo, o Supremo terá que tomar uma decisão importante. Se suspende ou não o envio da denúncia apresentada contra Temer para a Câmara dos Deputados até uma decisão final sobre a validade das delações dos executivos do Grupo JF. Esse julgamento, marcado para a próxima quarta-feira, já contará com a presença da nova Procuradora-Geral Raquel Dodge, que toma posse na segunda. Raquel Dodge assume com questões importantes a serem enfrentadas. O que fazer com a delação e as provas apresentadas pela JF? Há também 2 acordos de delação importantes que ainda não foram fechados: o do ex-ministro Antônio Palocci e do ex-deputado Eduardo Cunha. Além disso, será preciso dar continuidade aos vários inquéritos da Lava Jato. A assessoria do Palácio do Planalto manteve os termos da nota divulgada ontem, em que o presidente Michel Temer disse que a denúncia é recheada de absurdos e que tem certeza de que, ao final do processo, a verdade prevalecerá. O presidente ainda acusa o procurador-geral Rodrigo Janot de não cumprir com obrigações mínimas de cuidado e zelo em seu trabalho ao aceitar depoimentos falsos e mentirosos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que jamais participou de qualquer grupo para prática de ilícito e que a denúncia foi construída com base em delatores mentirosos que negociam benefícios e privilégios. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também declarou que a denúncia se baseia em delatores sem compromisso com a verdade e que, por falta de provas, a justiça vai se decidir pela inocência dele. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima declarou que a denúncia tem inegável fragilidade probatória, que Gedel foi duplamente acusado e que jamais foi comprovada a prática de uma única conduta ilícita. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que ele não participou de nenhum acordo para pagamento ou recebimento de propina e que, como assessor de Temer, não tinha nenhuma intervenção em atividades financeiras. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha declarou que provará o absurdo das acusações que se sustentam nas palavras de delatores que se propuseram a falar tudo o que o Ministério Público queria ouvir para fechar o acordo de colaboração. A defesa do ex-ministro Henrique Eduardo Alves afirma que lamenta a tentativa de criminalizar a atividade política a partir de suposições. A defesa de Ricardo Saldi e Joesley Batista declarou que a apresentação da denúncia gerou perplexidade e indignação, que os 2 delatores acreditaram na boa-fé do Estado e se entregaram à segurança jurídica que julgavam ter com o Instituto da Delação. Ato do presidente. A defesa de Michel Temer pediu que o ministro Edson Fachin devolva à Procuradoria-Geral da República para reanálise a denúncia apresentada ontem contra o presidente. O argumento é que a denúncia cita fatos anteriores ao mandato na presidência e, pela Constituição, presidentes só podem ser processados por fatos relacionados à função. Antes de decidir, o ministro Fachin poderá pedir que a PGR se manifeste. Se o ministro enviar até domingo, o caso vai ser analisado pelo procurador Rodrigo Janot. A partir de segunda, pela nova procuradora, Raquel Dodge.
No último dia de trabalho como procurador-geral, Rodrigo Janot recebeu homenagens de colegas do Ministério Público. O dia foi de confraternização e teve mais um motivo. Janot fez 61 anos hoje. Os auxiliares e a equipe da Lava Jato prepararam um vídeo de despedida. Em um encontro com servidores, ele foi muito aplaudido e se emocionou. Ganhou uma placa e um arco e flecha de uma tribo de Sergipe. Uma referência a uma frase famosa dita por Janot a jornalistas: enquanto tiver bambu, lá vai flecha. No discurso, ele agradeceu. Juntos vivemos e escrevemos um capítulo muito especial na história do país e do Ministério Público. A esperança ainda triunfa nesta casa. Valeu a pena para mim cada minuto de labuta e até de sofrimento. Ao longo de 4 anos, Janot apresentou ao todo 242 pedidos de abertura de inquérito ao Supremo e 66 denúncias, sendo 35 só na Lava Jato. 207 pessoas estão sendo investigadas no Supremo pelo maior escândalo de corrupção do país. Nesse período, o Supremo validou 159 acordos de delação premiada. E ontem, Janot rescindiu 2 deles, os dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Fachin atendeu ao pedido para que a prisão temporária dos 2 fosse convertida para preventiva, que não tem prazo para terminar, e deu 10 dias para que os 2 delatores prestem esclarecimentos. Só depois, Fachin irá decidir se valida a anulação desses acordos. Ontem, Janot apresentou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Outros 6 políticos foram denunciados junto com Temer por organização criminosa. Os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha e 4 aliados de Temer que atualmente estão presos ou em prisão domiciliar. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e os ex-deputados Rodrigo Rocha Loures, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Na denúncia, Janot afirma que os integrantes do grupo utilizaram de suas funções para cometer infrações penais com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens no âmbito da administração pública direta e indireta e da Câmara dos Deputados. Janot diz que os denunciados arrecadavam propina. Diferença sobre os efeitos da denúncia e usou a economia como álibi para defender o governo. As questões jurídicas ficam para o judiciário. Nosso negócio é governar o Brasil. Nós estamos governando plenamente e estas questões não interferirão na determinação do presidente Temer de entregar um país melhor do que recebeu ao seu sucessor. Do Rio, Temer seguiu para São Paulo e ficou boa parte do tempo em seu escritório. Tinha agenda pessoal, informaram seus assessores. O presidente fez acertos sobre as estratégias de defesa para quando a denúncia contra ele chegar à Câmara. No meio da tarde, Temer convocou Elcinho Mouco. O marqueteiro já estava a postos com equipe em São Paulo. É que havia expectativa de um pronunciamento do presidente. A proposta era Temer se inteirar dos detalhes da denúncia e então fazer um discurso. A linha do texto foi ajustada com o advogado Antônio Cláudio Maris para ser uma resposta dirigida ao procurador Janot. Temer estuda seguir os mesmos moldes da manifestação que fez na primeira denúncia, quando chamou os jornalistas para assistirem ao pronunciamento no Planalto. Com a expectativa de que a denúncia chegue à Câmara na semana que vem, o rito já está pré-estabelecido e é exatamente igual ao da primeira denúncia. O presidente da Câmara recebe a denúncia, notifica Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e segue para a CCJ. A defesa de Temer tem 10 sessões para se manifestar. Depois, a comissão tem 5 sessões para eleger relator, receber e votar um parecer. Basta maioria simples para aprovar ou rejeitar o texto, ao menos 34 votos. Seja qual for o resultado na CCJ, o parecer vai para o plenário. Para autorizar o julgamento de Temer no Supremo, são necessários, no mínimo, 342 votos. Do contrário, a denúncia fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A defesa de Michel Temer pediu que o ministro Edson Fachin devolva à Procuradoria-Geral da República para reanálise a denúncia apresentada ontem contra o presidente. O argumento é que a denúncia cita fatos anteriores ao mandato na presidência. E, pela Constituição, presidentes só podem ser processados por fatos relacionados à função.
Antes de decidir, o ministro Fachin poderá pedir que a PGR se manifeste. Se o ministro enviar até domingo, o caso vai ser analisado pelo procurador Rodrigo Janot. A partir de segunda, pela nova procuradora, Raquel Dodge. No último dia de trabalho como procurador-geral, Rodrigo Janot recebeu homenagens de colegas do Ministério Público. Como a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, além da Câmara dos Deputados. De acordo com Rodrigo Janot, o esquema permitiu que os denunciados recebessem, a título de propina, pelo menos 587 milhões de reais. O procurador pediu uma pena maior para Michel Temer por considerar que ele é o chefe do esquema criminoso desde que assumiu a presidência em maio de 2016. 2 executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi, também foram denunciados pelo crime de obstrução à justiça, porque, segundo o procurador, ajudaram Michel Temer a tentar evitar uma possível delação do doleiro Lúcio Funaro e de Eduardo Cunha, que poderia implicar o presidente. Na semana que vem, já sem Janot no cargo, o Supremo terá que tomar uma decisão importante. Se suspende ou não o envio da denúncia apresentada contra Temer para a Câmara dos Deputados até uma decisão final sobre a validade das delações dos executivos do Grupo JF. Esse julgamento, marcado para a próxima quarta-feira, já contará com a presença da nova Procuradora-Geral Raquel Dodge, que toma posse na segunda. Raquel Dodge assume com questões importantes a serem enfrentadas. O que fazer com a delação e as provas apresentadas pela JF? Há também 2 acordos de delação importantes que ainda não foram fechados. O do ex-ministro Antônio Palocci e do ex-deputado Eduardo Cunha. Além disso, será preciso dar continuidade aos vários inquéritos da Lava Jato. A assessoria do Palácio do Planalto manteve os termos da nota divulgada ontem, em que o presidente Michel Temer disse que a denúncia é recheada de absurdos e que tem certeza de que, ao final do processo, a verdade prevalecerá. O presidente ainda acusa o procurador-geral Rodrigo Janot de não cumprir com obrigações mínimas de cuidado e zelo em seu trabalho ao aceitar depoimentos falsos e mentirosos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que jamais participou de qualquer grupo para prática de ilícito e que a denúncia foi construída com base em delatores mentirosos que negociam benefícios e privilégios. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também declarou que a denúncia se baseia em delatores sem compromisso com a verdade e que, por falta de provas, a justiça vai se decidir pela inocência dele. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima declarou que a denúncia tem inegável fragilidade probatória, que Gedel foi duplamente acusado e que jamais foi comprovada a prática de uma única conduta ilícita. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que ele não participou de nenhum acordo para pagamento ou recebimento de propina e que, como assessor de Temer, não tinha nenhuma intervenção em atividades financeiras. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha declarou que provará o absurdo das acusações que se sustentam nas palavras de delatores que se propuseram a falar tudo o que o Ministério Público queria ouvir para fechar o acordo de colaboração. A denúncia, quando chamou os jornalistas para assistirem ao pronunciamento no Planalto. Com a expectativa de que a denúncia chegue à Câmara na semana que vem, o rito já está pré-estabelecido e é exatamente igual ao da primeira denúncia. O presidente da Câmara recebe a denúncia, notifica Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e segue para a CCJ. A defesa de Temer tem 10 sessões para se manifestar. Depois, a comissão tem 5 sessões para eleger relator, receber e votar um parecer. Basta maioria simples para aprovar ou rejeitar o texto, ao menos 34 votos. Seja qual for o resultado na CCJ, o parecer vai para o plenário. Para autorizar o julgamento de Temer no Supremo, são necessários, no mínimo, 342 votos. Do contrário, a denúncia fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A defesa de Michel Temer pediu que o ministro Edson Fachin devolva à Procuradoria-Geral da República para reanálise a denúncia apresentada ontem contra o presidente. O argumento é que a denúncia cita fatos anteriores ao mandato na presidência e, pela Constituição, presidentes só podem ser processados por fatos relacionados à função. Antes de decidir, o ministro Fachin poderá pedir que a PGR se manifeste. Se o ministro enviar até domingo, o caso vai ser analisado pelo procurador Rodrigo Janot.
a partir de segunda, pela nova procuradora, Raquel Dodge. No último dia de trabalho como procurador-geral, Rodrigo Janot recebeu homenagens de colegas do Ministério Público. O dia foi de confraternização e teve mais um motivo. Janot fez 61 anos hoje. Os auxiliares e a equipe da Lava Jato prepararam um vídeo de despedida. Em um encontro com servidores, ele foi muito aplaudido e se emocionou. Ganhou uma placa e um arco e flecha de uma tribo de Sergipe. Uma referência a uma frase famosa dita por Janot a jornalistas: enquanto tiver bambu, lá vai flecha. No discurso, ele agradeceu. Juntos vivemos e escrevemos um capítulo muito especial na história do país e do Ministério Público. A esperança ainda triunfa nesta casa. Valeu a pena para mim cada minuto de labuta e até de sofrimento. Ao longo de 4 anos, Janot apresentou ao todo 242 pedidos de abertura de inquérito ao Supremo e 66 denúncias, sendo 35 só na Lava Jato. 207 pessoas estão sendo investigadas no Supremo pelo maior escândalo de corrupção do país. Nesse período, o Supremo validou 159 acordos de delação premiada. E ontem, Janot rescindiu 2 deles, os dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Falam pública, direta e indireta e da Câmara dos Deputados. Janot diz que os denunciados arrecadavam propina. Diferença sobre os efeitos da denúncia e usou a economia como álibi para defender o governo. As questões jurídicas ficam para o judiciário. Nosso negócio é governar o Brasil. Nós estamos governando plenamente e estas questões não interferirão na determinação do presidente Temer de entregar um país melhor do que recebeu ao seu sucessor. Do Rio, Temer seguiu para São Paulo e ficou boa parte do tempo em seu escritório. Tinha agenda pessoal, informaram seus assessores. O presidente fez acertos sobre as estratégias de defesa para quando a denúncia contra ele chegar à Câmara. No meio da tarde, Temer convocou Elcinho Mouco. O marqueteiro já estava a postos com equipe em São Paulo. É que havia expectativa de um pronunciamento do presidente. A proposta era Temer se inteirar dos detalhes da denúncia e então fazer um discurso. A linha do texto foi ajustada com o advogado Antônio Cláudio Maris para ser uma resposta dirigida ao procurador Janot. Temer estuda seguir os mesmos moldes da manifestação que fez na primeira denúncia, quando chamou os jornalistas para assistirem ao pronunciamento no Planalto. Com a expectativa de que a denúncia chegue à Câmara na semana que vem, o rito já está pré-estabelecido e é exatamente igual ao da primeira denúncia. O presidente da Câmara recebe a denúncia, notifica Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e segue para a CCJ. A defesa de Temer tem 10 sessões para se manifestar. Depois, a comissão tem 5 sessões para eleger relator, receber e votar um parecer. Basta maioria simples para aprovar ou rejeitar o texto, ao menos 34 votos. Seja qual for o resultado na CCJ, o parecer vai para o plenário. Para autorizar o julgamento de Temer no Supremo, são necessários, no mínimo, 342 votos. Do contrário, a denúncia fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A defesa de Michel Temer pediu que o ministro Edson Fachin devolva à Procuradoria-Geral da República para reanálise a denúncia apresentada ontem contra o presidente. O argumento é que a denúncia cita fatos anteriores ao mandato na presidência. E, pela Constituição, presidentes só podem ser processados por fatos relacionados à função. Antes de decidir, o ministro Fachin poderá pedir que a PGR se manifeste. Se o ministro enviar até domingo, o caso vai ser analisado pelo procurador Rodrigo Janot. A partir de segunda, pela nova procuradora, Raquel. De que Joesley, caso seja beneficiado com a liberdade provisória, não volte a delinquir. E que, por ser detentor de grande poder econômico, é possível que possa movimentar indevidamente o mercado financeiro a seu favor. Ele ainda tinha uma chance na audiência de custódia. Às 3h40 da tarde, ele chegou à justiça num carro da Polícia Federal. Perante o juiz, Joesley Batista negou que tenha usado informações privilegiadas para ganhar dinheiro no mercado financeiro antes da divulgação da delação premiada que fechou com a Procuradoria-Geral da República.
O empresário disse que a negociação de ações e a compra de dólares aconteceu apenas por uma necessidade de fazer caixa e que as operações não geraram nem prejuízo e nem lucro para o grupo empresarial. Joesley Batista criticou diretamente o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que pediu a prisão dele e do delator Ricardo Saldi. Na Foz nós temos feito a maior e mais efetiva colaboração. O procurador, acho que foi muito questionado, né, sobre a nossa imunidade e, por fim, resolveu pedir a quebra da nossa imunidade, né? Eu achei um ato de covardia, queria dizer, por parte dele. Depois de tudo que fizemos, depois de tudo que entregamos de prova e tudo. É a primeira vez que suspeitos pelo crime de insider trading, que é o uso de informação privilegiada no mercado financeiro, são presos no Brasil. Joesley disse que só está preso porque entregou poderosos. Esse caso do insider aí, até o presidente Temer falou isso em rede nacional, né? Isso aí eu fui mexer com os poderosos, né? Com os donos do poder, estou aqui agora. O irmão dele, Wesley Batista, também já tinha dito na audiência de custódia anteontem que tinha dúvidas sobre o acordo de delação que fechou. Começo a pensar que o crime que eu cometi foi fazer um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, porque eu olho nenhuma operação, Excelência, que foi feita, foi nada diferente do que a companhia a vida inteira fez. Ontem, o Jornal Nacional mostrou que a Polícia Federal encontrou um e-mail de um funcionário da JBS dizendo que foi o Wesley quem deu a ordem para comprar o equivalente a 50 milhões de reais em ações da JBS no mercado. Wesley negou todas as acusações. Nenhuma dessas operações, Excelência, tem nenhuma atipicidade diferente do que a companhia sempre fez. Sempre fez. A argumentação não foi suficiente. O juiz manteve a prisão dos dois. O advogado dos irmãos Batista já recorreu. A argumentação não foi suficiente. O juiz manteve a prisão dos dois. O advogado dos irmãos Batista já recorreu da decisão. Ele, todos os momentos, compareceu a todos os atos de instrução, juntou os documentos que foram necessários, em nenhum momento há qualquer risco de fuga, tanto que ele se apresentou quando foi decretada a sua prisão, portanto não há motivo algum para que eles estejam presos. Joesley e Wesley Batista vão ficar na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. A Procuradoria-Geral da República não quis comentar as declarações dos dois. O presidente Temer participou de um evento hoje no Rio e não fez nenhuma menção à denúncia contra ele encaminhada pelo procurador-geral Rodrigo Janot. A ordem é manter distância da imprensa. E o trajeto do presidente no Rio foi traçado para impedir a aproximação de jornalistas. A cerimônia de anúncio de liberação de verba para o Instituto do Cérebro foi numa sala fechada. Só médicos, ministros e políticos do Estado, como Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Michel Temer fez discurso, sem tocar no problema que o aflige, a segunda denúncia contra ele. O único a encarar perguntas foi o ministro da Saúde e seguiu a cartilha do Planalto. Aparentou indiferença sobre os efeitos da denúncia e usou a economia como álibi para defender o governo. As questões jurídicas ficam para o judiciário. Nosso negócio é governar o Brasil. Nós estamos governando plenamente e estas questões não interferirão na determinação do presidente Temer de entregar um país melhor do que recebeu ao seu sucessor. Do Rio, Temer seguiu para São Paulo e ficou boa parte do tempo em seu escritório. Tinha agenda pessoal, informaram seus assessores. O presidente fez acertos sobre as estratégias de defesa para quando a denúncia contra ele chegar à Câmara. No meio da tarde, Temer convocou Elcinho Mouco. O marqueteiro já estava a postos com equipe em São Paulo. É que havia expectativa de um pronunciamento do presidente. A proposta era Temer se inteirar dos detalhes da denúncia e então fazer um discurso. A linha do texto foi ajustada com o advogado Antônio Cláudio Maris para ser uma resposta dirigida ao procurador Janot.
Temer estuda seguir os mesmos moldes da manifestação que fez na primeira denúncia, quando chamou os jornalistas para assistirem ao pronunciamento no Planalto. Com a expectativa de que a denúncia chegue à Câmara na semana que vem, o rito já está pré-estabelecido e é exatamente igual ao da primeira denúncia. O presidente da Câmara recebe a denúncia, notifica Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e segue para a CCJ. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima declarou que a denúncia tem inegável fragilidade probatória, que Gedel foi duplamente acusado e que jamais foi comprovada a prática de uma única conduta ilícita. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que ele não participou de nenhum acordo para pagamento ou recebimento de propina e que, como assessor de Temer, não tinha nenhuma intervenção em atividades financeiras. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha declarou que provará o absurdo das acusações que se sustentam nas palavras de delatores que se propuseram a falar tudo o que o Ministério Público queria ouvir para fechar o acordo de colaboração. A defesa do ex-ministro Henrique Eduardo Alves afirma que lamenta a tentativa de criminalizar a atividade política a partir de suposições. A defesa de Ricardo Saldi e Joesley Batista declarou que a apresentação da denúncia gerou perplexidade e indignação, que os dois delatores acreditaram na boa-fé do Estado e se entregaram à segurança jurídica que julgavam ter com o Instituto da Delação. Ato do presidente. A defesa de Michel Temer pediu que o ministro Edson Fachin devolva à Procuradoria-Geral da República para reanálise a denúncia apresentada ontem contra o presidente. O argumento é que a denúncia cita fatos anteriores ao mandato na presidência. E, pela Constituição, presidentes só podem ser processados por fatos relacionados à função. Antes de decidir, o ministro Fachin poderá pedir que a PGR se manifeste. Se o ministro enviar até domingo, o caso vai ser analisado pelo procurador Rodrigo Janot. A partir de segunda, pela nova procuradora, Raquel Dodge. No último dia de trabalho como procurador-geral, Rodrigo Janot recebeu homenagens de colegas do Ministério Público. O dia foi de confraternização e teve mais um motivo. Janot fez 61 anos hoje. Os auxiliares e a equipe da Lava Jato prepararam um vídeo de despedida. Em um encontro com servidores, ele foi muito aplaudido e se emocionou. Ganhou uma placa e um arco e flecha de uma tribo de Sergipe. Uma referência a uma frase famosa dita por Janot a jornalistas: enquanto tiver bambu, lá vai flecha. No discurso, ele agradeceu. Juntos vivemos e escrevemos um capítulo muito especial na história do país e do Ministério Público. A esperança ainda triunfa nesta casa. Valeu a pena para mim cada minuto de labuta e até de sofrimento. Ao longo de 4 anos, Janot apresentou ao todo 242 pedidos de abertura de inquérito ao Supremo e 66 denúncias, sendo 35 só na Lava Jato. 207 pessoas estão sendo investigadas no Supremo pelo maior escândalo de corrupção do país. Nesse período, o Supremo validou 159 acordos de delação premiada. E ontem, Janot rescindiu 2 deles, os dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Fachin atendeu ao pedido para que a prisão... O equivalente a 50 milhões de reais em ações da JBS no mercado. Wesley negou todas as acusações. Nenhuma dessas operações, Excelência, tem nenhuma atipicidade diferente do que a companhia sempre fez. Sempre fez. A argumentação não foi suficiente. O juiz manteve a prisão dos dois. O advogado dos irmãos Batista já recorreu da decisão. Ele, todos os momentos, compareceu a todos os atos de instrução, juntou os documentos que foram necessários, em nenhum momento há qualquer risco de fuga, tanto que ele se apresentou quando foi decretada a sua prisão, portanto não há motivo algum para que eles estejam presos. Joesley e Wesley Batista vão ficar na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. A Procuradoria-Geral da República não quis comentar as declarações dos dois. O presidente Temer participou de um evento hoje no Rio e não fez nenhuma menção à denúncia contra ele encaminhada pelo procurador-geral Rodrigo Janot. A ordem é manter distância da imprensa. E o trajeto do presidente no Rio foi traçado para impedir a aproximação de jornalistas. A cerimônia de anúncio de liberação de verba para o Instituto do Cérebro foi numa sala fechada.
Só médicos, ministros e políticos do Estado, como Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Michel Temer fez discurso, sem tocar no problema que o aflige, a segunda denúncia contra ele. O único a encarar perguntas foi o ministro da Saúde e seguiu a cartilha do Planalto. Aparentou indiferença sobre os efeitos da denúncia e usou a economia como álibi para defender o governo. As questões jurídicas ficam para o judiciário. Nosso negócio é governar o Brasil. Nós estamos governando plenamente e estas questões não interferirão na determinação do presidente Temer de entregar um país melhor do que recebeu ao seu sucessor. Do Rio, Temer seguiu para São Paulo e ficou boa parte do tempo em seu escritório. Tinha agenda pessoal, informaram seus assessores. O presidente fez acertos sobre as estratégias de defesa para quando a denúncia contra ele chegar à Câmara. No meio da tarde, Temer convocou Elcinho Mouco. O marqueteiro já estava a postos com equipe em São Paulo. É que havia expectativa de um pronunciamento do presidente. A proposta era Temer se inteirar dos detalhes da denúncia e então fazer um discurso. A linha do texto foi ajustada com o advogado Antônio Cláudio Maris para ser uma resposta dirigida ao procurador Janot. Temer estuda seguir os mesmos moldes da manifestação que fez na primeira denúncia, quando chamou os jornalistas para assistirem ao pronunciamento no Planalto. Com a expectativa for o resultado na CCJ, o parecer vai para o plenário. Para autorizar o julgamento de Temer no Supremo, são necessários, no mínimo, 342 votos. Do contrário, a denúncia fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A defesa de Michel Temer pediu que o ministro Edson Fachin devolva à Procuradoria-Geral da República para reanálise a denúncia apresentada ontem contra o presidente. O argumento é que a denúncia cita fatos anteriores ao mandato na presidência. E, pela Constituição, presidentes só podem ser processados por fatos relacionados à função. Antes de decidir, o ministro Fachin poderá pedir que a PGR se manifeste. Se o ministro enviar até domingo, o caso vai ser analisado pelo procurador Rodrigo Janot. A partir de segunda, pela nova procuradora, Raquel Dodge. No último dia de trabalho como procurador-geral, Rodrigo Janot recebeu homenagens de colegas do Ministério Público. O dia foi de confraternização e teve mais um motivo. Janot fez 61 anos hoje. Os auxiliares e a equipe da Lava Jato prepararam um vídeo de despedida. Em um encontro com servidores, ele foi muito aplaudido e se emocionou. Ganhou uma placa e um arco e flecha de uma tribo de Sergipe. Uma referência a uma frase famosa dita por Janot a jornalistas: enquanto tiver bambu, lá vai flecha. No discurso, ele agradeceu. Juntos vivemos e escrevemos um capítulo muito especial na história do país e do Ministério Público. A esperança ainda triunfa nesta casa. Valeu a pena para mim cada minuto de labuta e até de sofrimento. Ao longo de 4 anos, Janot apresentou ao todo 242 pedidos de abertura de inquérito ao Supremo e 66 denúncias, sendo 35 só na Lava Jato. 207 pessoas estão sendo investigadas no Supremo pelo maior escândalo de corrupção do país. Nesse período, o Supremo validou 159 acordos de delação premiada. E ontem, Janot rescindiu 2 deles, os dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Fachin atendeu ao pedido para que a prisão temporária dos 2 fosse convertida para preventiva, que não tem prazo para terminar, e deu 10 dias para que os 2 delatores prestem esclarecimentos. Só depois, Fachin irá decidir se valida a anulação desses acordos. Ontem, Janot apresentou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Outros 6 políticos foram denunciados junto com Temer por organização criminosa. Os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha e 4 aliados de Temer que atualmente estão presos ou em prisão domiciliar. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e os ex-deputados Rodrigo Rocha Loures, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Na denúncia, Janot afirma que os integrantes do grupo